Fala galera, tudo bem? Depois de uma mitada espetacular na última rodada, a gente espera que nessa daqui, rodada 32, a gente consiga muito bem de novo. Já sabe, né? O seu like, seu compartilhamento, sua inscrição me ajudam demais pra gente continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Bora pras dicas? Bom galera, como vocês podem ver, na última rodada a gente fez 128,24 pontos, uma pontuação espetacular que nos permitiu subir bastante, várias posições no Nacional. Foi uma rodada de média alta, que as pessoas costumaram ir bem, mesmo sendo uma rodada de fim de ano, que muita gente já largou o Cartola. Então isso indica que as pessoas foram, no geral, bem, porque jogadores bastante cotados foram muito bem. São os casos aqui do Jean, goleiro, que a gente escalou, também do Vina, do Ceará, e do Claudinho, do Bragantino, que são jogadores que têm mantido uma regularidade espetacular no campeonato. Queria ressaltar também algumas apostas que foram boas que a gente fez. Foi o caso do Jô, que não estava tão bem na partida, mas foi salvo com um gol que ele fez no finzinho e acabou. É isso que a gente esperava mesmo do Jô, queria marcar um golzinho no Sport, queria ter bastante oportunidade de fazer gol na partida. E apesar de não estar numa fase muito boa, conseguiu sair com 8,60, que ajudou demais o nosso time. Se a gente fosse com Gabigol, por exemplo, que era um outro atacante bastante escalado, a gente teria tirado bem menos pontos. Outro cara que eu queria ressaltar para vocês também é o Pereira, zagueiro do Atlético Goianiense, que foi uma aposta que a gente fez na rodada. Pouquíssima gente escalou ele e ele acabou terminando com 4,10. Essa não é uma pontuação tão extraordinária, tão espetacular, mas é interessante a gente analisar como que ela foi construída durante a partida. O Pereira, como é um volante que atua de zagueiro, ele começou o jogo arrebentando. Vários desarmes no meio de campo, ele começou como dono do jogo. Então, até mais ou menos o meio da segunda etapa, ele era o maior pontuador disparado da partida, com o SG de zagueiro e com vários desarmes que ele estava conseguindo como volante também. A questão é que quando depois ele tomou o gol, abaixou, acho que foi para 6,10 e no fim da partida tomou um cartão amarelo que abaixou para 4,10. Mesmo assim, foi uma pontuação mediana que a gente aceita para zagueiro, já que está uma posição, na verdade, né, bem imprevisível nesse ano de 2020 e 2021. A gente gostou aqui do Pereira, a gente indica que sempre se faça isso, né, de escalar zagueiros que não atuam efetivamente na zaga. Vou até mostrar para vocês que subimos bastante, várias posições aqui no Nacional, estamos agora em 26.412 do Brasil, que é muito bom, né? Estamos chegando na reta final, tá afunilando bastante o ano, estamos ganhando várias ligas pagas que eu tô participando, né? Ligas privadas. E aqui no Nacional, que engloba todos os jogadores do Cartola, a gente está fazendo uma boa pontuação, tendo uma posição bem legal. Já faz vários anos que a gente tem chegado no top 50 mil do Brasil e esse não está sendo diferente. Vamos ver se a gente consegue subir ainda mais e essa rodada é muito importante para isso. Rodada 32 eu achei um pouquinho complicada, não vejo muitos favoritos claros nessa rodada. Vamos começar aqui com o nosso goleiro, a gente vai escalar um cara que não tem uma média tão alta, mas eu confio nele para essa rodada, que é o Lampoli do Sport, que já fez boas partidas, considero ele um goleiro bom, um goleiro promissor, jovem ainda. Acho que ele é um bom goleiro para essa rodada porque eu vejo esse cenário do jogo muito com o Sport marcando um gol no começo, como tem sido em várias partidas. É um time que começa bem até, depois acaba caindo um pouco de rendimento com as substituições, também porque recua bastante, estaciona o ônibus lá atrás e espera o adversário. O Bahia, por estar desesperado pelo resultado, acredito que vai se lançar para o ataque, vai finalizar bastante, mas como é um time que vai ficar mais fechado, devem ser mais finalizações de fora, então vão dar a oportunidade do Lampoli fazer várias defesas nessa partida e quem sabe não sair com SG em casa. Muita gente tem optado também pelo goleiro João Paulo do Santos para essa rodada. Eu, como santista, não recomendo muito por razões de a zaga do Santos ser Luiz Felipe e Laércio para essa partida. Não devem jogar o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, então vão jogar esses dois que são os zagueiros reservas. Foram muito mal na partida contra o Fortaleza. Acredito que não passam uma segurança muito boa para o João Paulo, que pode ser vazado pelo Goiás, que também é outro time que precisa urgentemente do resultado. Nas laterais, pessoal, vamos começar com o Calegari, que não tem muito o que falar, é o lateral com a média básica maior do Cartola nesse ano, e a gente poderia continuar o nosso lateral aqui com o Reinaldo do São Paulo, que tem sido bastante escalado, principalmente para essa rodada. Enfrenta um Coritiba com boas chances de SG, mesmo o São Paulo tendo uma crise danada. Acho que não é válido a gente excetuar o São Paulo, excluir totalmente das decisões nessa rodada aqui. Acho que é um jogo favorável, o Coritiba é um time muito limitado, acho que o Reinaldo pode ser uma boa opção também. Abrindo para vocês verem, ele é um cara que tem uma média alta, mas foi muito medíocre nas últimas rodadas. A maior pontuação, inclusive, foi essa aqui da última, 6,90. Medíocre serve pra gente? Até serve, quando é uma rodada que a gente tem um pouco menos de opções. Mas eu vejo outras opções melhores para essa rodada, então vou deixar o Reinaldo de fora, já que é um cara que caiu muito no campeonato. Principalmente nesses jogos mais fáceis, ele não tem conseguido fazer pontuações nada boas. O que a gente vai escalar nessa rodada aqui na lateral vai ser o Fagner, que ao contrário do Reinaldo tem crescido muito no campeonato, desde a chegada do Mancini, feito ótimas partidas, retomado o bom futebol que levou ele até a Copa do Mundo, até a seleção
pressão. Então eu confio no Fagner nessa partida contra o RB Bragantino. A nossa defesa, pessoal, vamos começar com um cara aqui do Corinthians também, que atua contra o Bragantino, que é o time que mais cede ponto para zagueiro nessa rodada. Então acho que o Gil é meio que uma unanimidade, vamos escalar aqui ele, confiando também no SG. O Corinthians é um time que está muito bem. Lógico, o Bragantino é um ataque poderoso, tem o Claudinho, tem aquela lei do ex também, Claudinho é ex-jogador do Corinthians, mas eu tô confiando que o retrospecto do Bragantino fora de casa, que é bem ruim no campeonato, só ganhou 2 vezes, acho que isso pode ser favorável para o Corinthians, conseguir também o SG, e eu fiquei com um pouco de dificuldade em quem seria o próximo zagueiro da rodada. Pensei principalmente em 2 nomes pelo SG, não são caras que pontuam tão bem com roubadas de bola, né, com desarmes. Então o primeiro deles é o Lucas Claro, do Fluminense, e o segundo deles é o Bruno Alves, do São Paulo. Entre os dois eu pesei um pouco na balança, como eu já tinha um defensor do Fluminense, preferi não dobrar, não confio tanto no SG de nenhuma dessas 2 equipes, então vamos de Bruno Alves, do São Paulo, para fechar nossa zaga. No meio de campo a gente tem um meio bem padrão nessa rodada, que eu acho que seria a Arrascaeta, do Flamengo, Johan, do Atlético Mineiro e o Casares, do Corinthians. Para dar um pouco de diferenciado, a gente não vai com a Arrascaeta nessa rodada, que é um cara que a gente sempre escala e sempre até costuma corresponder quando a gente escala ele. Para essa rodada a gente acredita que o Atlético Paranaense é uma zaga que não toma tantos gols e a gente já vai com outros atacantes do Flamengo, que eu já chego lá e mostro para vocês. Então a gente vai começar de fato com o Johan, do Atlético Mineiro, e também com o Casares, do Corinthians. São jogadores que têm uma fase muito boa, o Casares mais com assistência, o Johan mais marcando gol, mas como são confrontos propícios a marcar gol, a dar assistência para os seus times, já vamos escalar esses 2 aqui, mas a gente vai completar o nosso meio com a nossa aposta desse time. Principal aposta para a rodada é o Matheus Vital, do Corinthians. Ele está muito valorizado, mas a gente já chega no reta final do campeonato, não precisamos mais de cartoleta, então dá para escalar ele. A questão é que o Corinthians enfrenta o Bragantino, que tem um goleiro que é o Cleiton. Eu acho o Cleiton um goleiro mais inseguro da Série A nesse momento, né? Ele falha em quase todas as partidas, e por outro lado, o Matheus Vital é um cara que arrisca muito de fora da área. Jogo contra o Sport, ele teve, acho que foram 5 finalizações defendidas pelo goleiro, contra o Fluminense marcou gol de fora da área também. Então eu acredito que além de ser um jogo bom para ele marcar gol de fora da área, já que o Cleiton não passa essa segurança, pode ser um jogo para ele arriscar mais, né? Confiando também que o Cleiton possa estar inseguro, possa estar rebatendo bolas, porque ele vai chutar de fora da área e garantir vários pontos pra gente. Na última rodada com gol, ele 8 pontos o gol, e acabou fazendo 15,80 no final das contas, então conseguindo bastante ponto naquela média básica, né? Com finalizações, como eu falei, mas também com faltas sofridas e outros scouts. Nosso ataque, pessoal, já vamos aqui tirar dos prováveis, porque ele não tá como provável no Cartola, mas acho que deve jogar. O Cuca deu uma entrevista falando que ele deve usar mais titulares nessa partida contra o Goiás, mesmo estando aí às vésperas da final da Libertadores. Então, se jogar, realmente estiver confirmado, não dá para deixar o Marinho de fora do seu time. Vamos começar o nosso ataque aqui com ele, e vamos aqui já trocar os filtros para os prováveis novamente, para continuar escalando o nosso ataque. O segundo atacante que a gente vai escalar para essa rodada é o Luciano, do São Paulo, com média muito alta, voltou de lesão na última partida e apesar da goleada acabou deixando o golzinho dele. Acho que ele pode continuar nessa média muito boa, nessa fase muito boa que ele tem vivido no ano passado, no comecinho desse ano, né, também. Então a gente vai aqui com Marinho e Luciano, que são 2 caras com uma regularidade muito legal, e para completar o nosso ataque a gente vai com o Gabigol, que na verdade é mais por uma escrita que tem, né? O Gabigol marca muito gol no Atlético Paranaense. O time do Flamengo, os jogadores de frente do Flamengo são carrascos do Atlético Paranaense, tanto o Gabigol quanto o Arrascaeta, que eu deixei de fora, quanto o Bruno Henrique também, que está suspenso nessa rodada e não joga. O Gabigol em 8 jogos na carreira contra o Atlético, ele já marcou 6 gols, então a gente acha que essa pode ser uma partida para ele marcar gol também. O Flamengo ganhou do Palmeiras na última rodada, vai vir com tudo na disputa pelo título agora, principalmente porque quando o São Paulo tá oscilando demais, perdendo grande parte dos seus jogos. Acho que o Flamengo deve despontar também como nos candidatos ao título, e por isso a gente vai com o Gabigol. Acho o Keno também uma ótima opção, um cara que sempre pontua muito com finalização, com falta sofrida. Contra o Vasco também pode ser uma opção bem interessante. E para finalizar, um cara que eu acho que também não tá entre os prováveis, de fato ele não tá, mesmo caso do Marinho, é o Soteldo do Santos. Ele marca bastante gol contra o Goiás historicamente, no ano passado marcou 4 gols, no Brasileirão de 2019, ele marcou 4 gols nos jogos de ida e volta contra o Goiás. Então eu acho que pode ser uma ótima opção também o Soteldo, que voltou a marcar gol, voltou a estar numa fase boa na temporada, então acho que ele é uma ótima opção também. Para completar aqui o nosso time, pessoal, nosso técnico vai ser ele mesmo, Wagner Mancini, do Corinthians. Novamente, que nem
nem na última rodada, acho que é o time mais propício a SG, a também marcar bastante gol lá na frente, então a gente acredita no Wagner Mancini que ele repita a boa pontuação da última rodada. Nosso capitão, pessoal, é só confirmar se ele vai jogar mesmo, mas quando joga, não tem muito jeito, é um cara de regularidade espetacular, confronto favorável, então por isso faixa de capitão sem muita discussão, vai pro Marinho. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje, dicas para a 32ª rodada do Cartola. Espero que as dicas estejam te ajudando, como eu sempre falo, pode comentar aqui embaixo também qualquer sugestão, qualquer dúvida que você tenha para a rodada que eu tô sempre lendo e respondendo, tá certo? A gente volta na próxima rodada, aquele abraço e fui!